Bom dia a todas, a todos. Nós daremos início agora à palestra Sua Imagem Vende, Posicionamento e Marca Pessoal no Agronegócio. A nossa palestrante é Miriam Xavier. Ela é engenheira agrônoma, mentora e palestrante referência em vendas no agronegócio. Ela é fundadora da MX Treinamentos, empresa que potencializa o setor comercial agro, formando vendedores e líderes mais estratégicos e preparados para o mercado. Autora do primeiro livro sobre vendas no agronegócio do Brasil, Vendas no Agro, Como se diferenciar nesse mercado, e também fundadora do podcast Agro é Vendas, que está no ar desde março de 2022, onde compartilha estratégias e insights para profissionais que querem se destacar e crescer em seus negócios e carreiras no agro. Vale lembrar que esta palestra conta com o apoio da Bayer. Com vocês, Miriam Xavier. Bom dia. Trouxe um dado aqui para a gente começar a falar a respeito da atuação da mulher no agro. E eu quero muito que a gente olhe para isso, homens e mulheres, que a gente esteja atento para esse número aqui. 95% das posições de CEO no Brasil são ocupadas por homens. Isso estou falando de forma geral, de todas as empresas, mas a gente olhar bem para o agronegócio não é muito diferente disso. A gente tem muito mais homens em cargos de decisão, de gestão, do que mulheres. O fato é que a gente só muda isso se a gente aprender a se posicionar. E quando a gente vem falar sobre imagem, a gente está falando muito mais do que a parte estética. A roupa que a gente está vestindo, o jeito que o cabelo está, se passou batom ou não passou. A gente está falando a respeito do que a nossa imagem transmite. É um conjunto muito maior do que só estética. A gente está falando da gente se posicionar e, de verdade, se entender como marca e se fortalecer como marca, para que a gente seja ouvida, para que a gente seja respeitada e para que a gente assuma posições que a gente merece e consegue atuar. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Eu quero que a gente entenda, desde o começo, que falar sobre imagem é falar também sobre vendas. Então, o assunto nosso hoje é esse. Eu gosto muito de comparar esse tema de marca com o mercado de café. Não é um mercado específico aqui da região, mas é um mercado do agronegócio que muitas pessoas conhecem, ou pelo menos apreciam o cafezinho, né? Todas as vezes que a gente olha para essa imagem de café sendo servido, se a gente olhar à esquerda, que a gente tem sacas de café empilhadas, e a gente olhar para a direita, que a gente tem o café sendo servido de um jeito todo diferente ali, qual café desses dois vocês acham que vale mais, que é cobrado mais por ele no mercado? O da esquerda ou da direita? De cá? Direita, né? Esse café da direita aqui é mais caro do que o café da esquerda, concordam? Por que esse café é mais caro? Dá para a gente pegar um pouco pelo jeito que ele está sendo servido, né? Pela cor, pelo todo o contexto ali. Mas o que faz, de fato, que esse café da direita ele seja mais caro, que alguém valorize mais esse café do que o outro, é muito mais do que só essa imagem que está aqui na tela. É sobre como que esse café foi produzido, ou seja, como que ele se foi preparado para ele chegar até ali. Como que a gente se prepara para a gente chegar no mercado e a gente querer ser valorizado? Como que a gente se capacita? Em quais ambientes a gente está? Será que a gente está sabendo se posicionar? E muito mais do que se posicionar, gente, porque comunicar, todo mundo consegue. Levantar a mão e falar, eu sou, eu faço, eu consigo, todo mundo consegue fazer. Se treinar ou se tiver um pouco de coragem, é fácil levantar a mão e bater no peito e falar, eu sei, eu sou. Só que não é só da boca para fora, a gente precisa estar muito bem preparado para a gente assumir essa posição de fala, essa posição de estar em um cargo, seja de posição realmente que dentro de uma propriedade toma decisão, seja num outro negócio, seja para a gente
assumir dentro da casa da gente a posição de liderança, na vida da gente, com as pessoas em volta. Porque liderança não é só sobre a pessoa que tem um cargo, é aquela pessoa que sabe se posicionar. Então, esse café da direita, ele vale mais por inúmeras razões, que se a gente olhar bem para ele, a gente vai saber muito bem também trabalhar a nossa marca, o nosso posicionamento, e o que a gente passa para o mercado e para as pessoas em volta da gente, para a gente ser valorizado e a gente ser ouvido. Eu tive uma história, quem me vê falando aqui, né, palestrando, a Miriam não tem vergonha de falar em público, a Miriam fala com todo mundo, conversa com todo mundo, está em grandes palcos no Brasil, escritora, não sei o quê, do podcast, vocês ouviram aqui? Vocês acham que sempre foi assim? A Miriam, gente, a Miriamzinha, ela não tomava benção nem o padrinho dela, de tanta vergonha que tinha. A minha grande história de comunicação, eu mostro assim. Eu encontro o meu padrinho, às vezes, na rua, e eu conto essa história no meu livro, e eu falo com ele, padrinho, quem diria, hein? Que hoje eu grito ele na rua, eu chamo ele do outro lado, vou lá dar um abraço nele, ele morre de vergonha, e eu falo, quem diria que eu ia sair de uma posição de uma pessoa que não conseguia conversar com o próprio gestor, com o dono da empresa. O meu primeiro cargo, eu saí da faculdade, gente, fiz um estágio fora do país, eu estudei agronomia, e eu voltei para o Brasil, eu assumi um primeiro cargo como gerente de uma empresa. E uau, nossa, gerente, primeiro cargo, né, Miriam? Apanhei, passei bastante dificuldade para aprender, inclusive, a conversar com o meu gestor, que era o dono da empresa. Eu tinha muita dificuldade de me posicionar. E todas as vezes que eu ia conversar com ele, eu sentia a mesma sensação que eu tinha de falta de confiança, de dificuldade de me posicionar, de argumentar, da tremedeira que me dava para falar com ele, era muito parecida com, às vezes, quando eu queria falar com meu pai e me posicionar em relação a alguma coisa. Meu pai era produtor de leite. Essa foto feita por uma inteligência artificial retrata bem, apesar de que ele está mais galanzinho do que o meu pai, mas era bem parecido desse jeito, queixinho quadrado, de cabelo grisalho, bigode. Meu pai era bem mais alto que eu. E era a mesma sensação que eu tinha. De falar, pai, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, não sei o quê. E meu pai falar, no dia que você voltar com o seu diploma da agronomia, aí a gente senta para você começar a aprender na prática como é que funciona. Estava errado, meu pai? Não é na prática que a gente aprende? Só que o que me doía nessa época é porque a minha expectativa era que eu falasse, pai, vamos fazer isso aqui que eu estou aprendendo, estou fazendo estágio lá no Gado de Leite, lá no UFV, e aí eu estou aprendendo não sei o quê, vamos fazer aqui. Aí eu achava, né, meu pai tinha que me apoiar, cara, eu não tinha. Era a primeira pessoa que tinha que falar comigo, vamos então, vamos lá, para você aprender, não sei o quê. Ele me deixou ir para o curral muitos dias ali, acordar cedinho, para ver como é que era tirar leite, acordar cedo de madrugada, né? Mas ele não me deu esse apoio. E eu achava que não, só que o meu pai, que foi a primeira pessoa que me falou não na vida, me ensinou muito a vender. Me ensinou que não adiantava eu querer que as pessoas me ouvissem. Eu precisava construir isso. E como estudante, só chegando ali para dar opinião na vida dele, e no negócio que ele tocava a vida inteira, eu não ia ter esse respeito. Eu precisava construir isso. E marca é sobre construção. Confiança que uma outra pessoa tem em você, a credibilidade que a gente pode ter no mercado, a gente só constrói com o tempo e com estratégia. Só que eu não tinha isso na época. Eu não sabia fazer isso. Eu precisei passar muito tempo e muito sufoco para conseguir entender que eu mesma era capaz. E a gente escuta isso de formas diferentes, talvez não diretamente assim, mas a gente escuta isso de muitas pessoas, não escuta? Quem aqui já não ouviu alguma coisa nesse sentido, né? De que você não é capaz, ou já não passou por situações que fizeram com que você não se sentisse capaz? O jeito que a pessoa falou, como ela te tratou, ou às vezes que ela te ignorou, porque ela passou direto para falar com outra pessoa, achando que você não mandava em nada ali. A gente passa por isso muitas vezes, até quando a gente já está mais forte. A diferença é o quanto que isso impacta a gente. Quando a gente já está mais maduro e a gente está mais sossegado, mais tranquilo em relação a isso. Quantas vezes você já não sentiu medo de assumir uma posição na propriedade, numa empresa, um cargo novo? Quem saiu de
AT para RTV, depois para gestor, assumiu contas diferentes. Quem está dentro de uma propriedade foi passando por sucessão, ou está passando ainda, e aos poucos assumindo um pouco mais à frente do negócio. Quantas vezes a gente não sente medo de assumir aquele cargo ou aquela posição e a gente não dá conta? Quantas vezes a gente não sente medo de levantar a mão para falar uma coisa e não ser ouvido ou ser criticado? Quantas vezes a gente sente, a mulher tem muito isso, culpa. Quem tem filho aí, eu escuto muito de amigas minhas que têm filhos, da minha irmã e de muitas pessoas próximas de mim, eu ainda não tenho filho, mas eu escuto muito a respeito da culpa da mãe. Ou eu estou com meu filho, ou eu estou no trabalho, aí se eu estou com meu filho, eu não estou fazendo bem o meu trabalho, se eu estou no trabalho, eu não estou bem lá com a minha família. Meu Deus do céu, a gente se cobra e a gente se culpa muito mais do que a gente cobra e culpa os outros. Por que a mão da gente é sempre mais pesada com a gente do que com o outro? A gente é muito mais cruel com a gente. E quantas vezes a gente sente insegurança para tomar uma atitude, às vezes até para dizer não para uma pessoa. A gente tem medo de dizer não e a pessoa não gostar da gente e a pessoa não valorizar a gente. Então a gente vive dizendo sim para todo mundo e esquecendo de falar sim para a gente mesmo, para a nossa própria agenda e para as nossas prioridades, porque o sim tem que ser para o outro primeiro, se eu quiser ser ouvida, valorizada, e não é assim que funciona. Só que, quando a gente olha para todas essas situações, a gente precisa entender a raiz de tudo isso. A gente já capacitou nos últimos anos mais de 4.500 pessoas no agronegócio. Produtores, a gente tem uma frente de trabalho muito grande com os profissionais que atendem os produtores e que atendem outras empresas, né, dos fabricantes aí. E a gente faz uma pesquisa com os nossos clientes para entender mais sobre eles e para entender isso daqui. Qual que é a grande raiz? De onde vem todas as dificuldades que a gente tem para vender, para fazer gestão, para se posicionar? Olha que curioso, olha os dados que eu tenho aqui para a gente conversar. 61,5% das pessoas não se sentem confiantes, assumem que não se sentem confiantes, porque tem mais uma parcela ali que não quer falar sobre isso, que não quer admitir, que isso dói tanto que a pessoa não quer falar, né? A gente tem um percentual gigante, gente, 61,5% é enorme, das pessoas que assumem que não se sentem confiantes, e são pessoas que eu faço treinamento aqui, que são gestores, que são empresários, que são vendedores, que são da área técnica, consultores, pessoas que estão na linha de frente e assumindo que falta confiança em si mesmo. Olha um outro número aqui. 51,9% não se consideram bons comunicadores a respeito dos seus sentimentos. Eu pergunto a respeito de comunicação e oratória, tem um outro dado daqui a pouco aqui, mas a respeito dos seus sentimentos. Quanto você sente que você se comunica bem com as pessoas que você ama, que você convive mais, a respeito do que você sente? A gente não sabe fazer isso, a gente não aprende isso no agro. A gente é de um mercado e de um mundo conservador, onde a gente não fala sobre o quanto que a gente está sentindo em relação a algo. A gente só fala sobre número, prazo, sobre parte técnica. A gente quer falar de tudo menos do que o que a gente está sentindo. E aí a gente tem 54,2% que julgam que precisam melhorar a saúde, que já entendem que não estão alimentando direito, não estão dormindo direito, não fazem atividade física, não cuidam de saúde física e mental. E isso tudo impacta muito nas nossas vendas. Hoje terça-feira? Hoje, então, 13h, daqui a pouco, tem um episódio do Agora Vendas, que é o meu podcast que vai sair, sobre o impacto que a saúde gera no resultado em vendas e gestão. O quanto que, se a gente cuidar de alguns elementos básicos de saúde, a gente vai ter muito mais resultado em tudo aquilo que a gente quiser fazer. E a gente, às vezes, não olha para isso, porque a gente só está olhando para o resultado em si. Mas a gente esquece dessa construção para chegar lá. E aqui está o de oratória. 50% dessas pessoas que falam, que se comunicam o tempo inteiro, assumem que não estão bem em relação à oratória. Tem uma outra pesquisa que eu fiz agora recente com quem é aluno atual dos nossos programas de mentoria. Eu perguntei sobre oratória, todo mundo, não, preciso melhorar e tal.
Qual que é o conteúdo, gente, que vocês precisam sobre comunicação e oratória? Todo mundo votou. O básico, desde baixo, desde o começo. Eu preciso aprender desde a base. E aprender a se comunicar, a gente vai falar muito sobre isso aqui hoje, é muito mais sobre cuidar dentro primeiro, para depois botar para fora as coisas. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Olha que curioso, último dado aqui. 93,8%, ou seja, a grande maioria, diz que está muito comprometido em melhorar os seus resultados, em se desenvolver. O que falta para as pessoas, então? Que percebem que não conseguem fazer algo, percebem que tem uma limitação, mas que elas estão comprometidas. Precisa de alguém para direcionar. Precisa buscar estar em ambientes que façam com que você cresça e se desenvolva, ao invés de estar num lugar que só diz para você que você não é capaz. Diz para você ficar ali sentado ou parado no mesmo lugar que você está. É um pouco sobre isso. Qual que é o maior ativo de vendas que a gente tem? Quem pensa aqui em algo? Qual que é o seu principal ativo de vendas hoje? Conhecimento, o que mais? Também é. Mas não é isso que eu estava pensando. Imagem, quem mais? Prospecção, o que mais? Comunicação, tudo isso é ativo de vendas. Mas o principal e o mais importante ativo de vendas que cada um de nós tem, é a gente mesmo. Você é seu principal ativo de vendas, que tem a ver com tudo isso aqui que a gente falou. Só que se a gente não enxerga como peça principal, como é que a gente vai gerar qualquer tipo de mudança? Como é que a gente vai atender bem um cliente se a gente não está, de fato, preparado, se sentindo confiante e capaz? E mais do que só levantar esse monte de dado, tá, gente? Eu quero trazer aqui resposta, caminho e direcionamento para vocês. De tudo isso reunido aqui, eu trouxe 5 pilares para a gente conversar. A respeito de imagem, de posicionamento, de vendas, de liderança, de tudo isso que a gente pode fazer se a gente souber quem a gente é e como que a gente passa isso para o mundo. Desses 5 pilares, tem direcionamento prático de todos eles aqui. E eu garanto que se vocês colocarem em prática isso que eu vou trazer aqui hoje, já vai mudar muito a percepção que as pessoas têm a respeito de vocês e o quanto que vocês também se percebem capazes e importantes. Primeiro pilar para a gente começar, então, não é sobre comunicação, você vê? Não é lá para fora. A gente precisa olhar para dentro primeiro. A gente precisa se conhecer e trabalhar confiança e autocuidado. A gente aprende a cuidar de todo mundo, né? Mulherada é boa para cuidar de outros, mas a gente cuida de todo mundo e esquece de cuidar da gente. Para que a gente tenha resultado, a gente precisa entender que imagem ela é construída começando lá dentro, para depois a gente botar para fora. Para depois a gente conseguir se comunicar, para depois a gente conseguir escolher a roupa que a gente veste, a gente precisa primeiro trabalhar lá dentro. A primeira consultoria de imagem que eu fiz, há uns 4 anos atrás, mais ou menos, a primeira coisa que eu lembro que minha consultora Fernanda, daqui de São Paulo, falou comigo. A gente estava no começo de pandemia, a gente fez online a consultoria, e ela falou comigo assim, meu Deus, eu estou impressionada. Eu estou vendo na minha frente uma senhora séria, toda fechadona, toda coisa, né, pela imagem em si, que eu estava ali no vídeo passando. Mas você abre a boca para falar, é uma outra pessoa que tem aí dentro, que sorri, que gesticula, que fala. Eu preciso tirar, arrancar daí de dentro dessa carapaça essa Miriam que está aí dentro para poder mostrar isso para o mundo. A gente precisa fazer isso. E só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando quando eu falo de imagem, de cara de senhora, era mais ou menos assim, a minha imagem. Há 4, 5 anos atrás. De blazer, vê? Não, então estou, né, passando uma imagem super de autoridade, né? Batom vermelho, um óculos preto, toda mais fechadona, cabelo preto, não sei o quê e tal. Não está parecendo mais... Fala que tá, gente, do que eu estou hoje. Não está parecendo mais velha? Caramba! Por quê? Porque a imagem é construída de dentro para fora. O que eu aprendi a vida inteira? Com meu pai lá na roça. O que eu gostava de fazer? E eu gostava de fato, tá?
Só que eu também me apoiava nisso para estar só ali no meio. Minha irmã andava de bicicleta, nananã, eu só andava a cavalo, eu estava no meio do pasto com ele, levantava cedinho e ia para o curral. Eu fui criada nesse meio e eu achava isso lá no inconsciente. A gente, às vezes, não presta atenção e a gente não sabe disso, né? Mas quando a gente vai aprendendo mais sobre o desenvolvimento pessoal, que a gente fala, né, vai se conhecendo mais, a gente começa a entender os porquês das nossas atitudes. E eu achava que eu tinha que ser um menino, praticamente, nas minhas ações, no meu jeito de falar com os outros, no meu jeito de vestir, às vezes. Agronomia, a gente aprende o quê, gente? Que a gente tem que andar de calça jeans e de bota e uma camisa bem fechada de botão, e só é assim que a gente pode usar. Não tem brinco, não tem batom, não tem esmalte se deixar, não é? Às vezes. Porque se não for assim, eu não sou ouvida, não sou respeitada. Que bobagem é essa que as pessoas tentam ensinar para a gente impor? Que bobagem quando olha para uma pessoa mais nova e às vezes fala, mas esse aqui é novo demais, não sabe de nada. Só que, se a gente também acredita nisso, e a gente começa a se fantasiar, vestir de outra coisa, olha a diferença que faz quando a gente aprende mais sobre a gente, não é só sobre consultoria de imagem, não. Estou falando aqui sobre toda a construção de todos esses anos aqui que eu fiz. Olha a diferença que faz na imagem. Essa foto aqui tem pouco tempo, foi mês passado que eu fiz em São Paulo. É diferente, não é? Por causa disso que está escrito ali, ó. Porque imagem é conhecer o seu valor para depois comunicar isso. Postura diferente, o olhar é diferente. A gente passa confiança pelo olhar. Pela postura, porque a gente pode chegar e conversar e falar meio para dentro assim. Eu podia ter chegado aqui hoje e falado, oi, gente, tudo bem? Eu vim falar de vendas, de imagem aqui, e aí a primeira coisa assim que... Ai, não vendi nada aqui, né? Talvez quem está lá atrás nem escutou o que eu falei aqui, porque eu estava falando para dentro. Só que a gente precisa conhecer o que tem dentro para depois a gente se comunicar, para a gente ter postura. Não adianta fazer pilates, atividade física para ter postura certa, não, cara. Tem que vir de dentro essa força, essa confiança. E é sobre isso comunicação. Primeiro a gente aprende o que tem lá dentro e se valoriza, para depois a gente comunicar isso. A gente não precisa se impor, a gente não precisa dizer, eu sou, eu tenho, eu faço. A gente precisa somente acreditar e se valorizar, para depois a gente conseguir colocar para fora. E aí eu trouxe exercício prático, eu falei, esse primeiro aqui, que eu chamo de técnica do amor próprio matinal. Não existe isso no Google, no ChatGPT. Talvez o ChatGPT vai inventar isso para vocês, se você perguntar lá, que ele é bom disso. Mas isso, eu botei um nome disso daqui, que eu chamo de... Olha só como é, de onde que vem. A gente estuda muito, 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 e eu recomendo, inclusive, isso. Neurociência, comportamento humano, hábitos, toda a parte de psicologia, para trabalhar com treinamento, imagina. Lá no comecinho do dia, que começa o nosso ciclo circadiano, então eu acordei, eu começo a passar aquele ciclo ali que eu tenho até eu deitar de novo e dormir, né? Esse ciclo circadiano, ele começa a liberar os primeiros neurotransmissores ali, quando a gente levanta. Se eu acordo, meto a cara no celular e olho para um monte de mensagem no WhatsApp de gente me cobrando, brigando comigo, me pedindo coisa, ou seja, eu acordo pensando em problema e eu começo o dia ansiosa para resolver todos esses problemas, como que vai ser o resto do meu dia? Vai ser muito bom? Vai ser muito positivo? Vai ser, né? Ou vai ser cheio de ansiedade, de dúvida, de insegurança, de dificuldade de fazer as coisas? Então, a primeira coisa, quando a gente acorda, e cada um com a sua crença, cada um com o seu jeito de ser, é o olhar para dentro. Então, agradece a Deus por ter começado aquele dia. Tem gente que começa o dia com oração, isso é muito positivo. Então, larga o telefone. Olha para você no começo do dia. Agradece por estar ali, por essa oportunidade do dia que vai começar. A Bia postou hoje cedo um story que eu achei lindo, muito conectado com isso, que é falando, né? Era acho que 6 horas, antes das 6 da manhã, ela aqui na porta da feira, já chegando para trabalhar, tudo escuro ainda, que não tinha amanhecido o dia. E ela falando, minha mãe falava isso. É sua mãe? Que minha mãe falava isso, de que bom, né? Eu precisei agradecer por eu estar aqui.
Que bom que eu tenho meu trabalho, que bom que eu estou aqui, que bom que eu estou começando esse dia. Não é começar o dia, segunda-feira, se arrastando e achando que está cheio de problema, gente. Vamos ter problema? Vamos. Eu não estou falando para pintar o mundo de perfeição e fingir que as coisas não existem. Eu estou falando para começar o dia se fortalecendo. Então, é o horário do dia que, na psicologia, em muitos estudos, a gente vê que se você começa ele com atitude positiva, com confiança, se você se olha no espelho, lava o rosto ali e se acha bonita de fato, ou que seja, você vai ter um hábito de autocuidado de manhã, que é o lavar o rosto, passar um hidratante no rosto, pentear o cabelo, sei lá. Começa o dia assim. Porque isso vai fazer com que o resto do seu dia você tenha muito mais autoconfiança para resolver qualquer problema que tiver pela frente. Funciona, tá? Não é técnica de oba-oba, não. Funciona. Dentro da psicologia, a gente começar o dia de um jeito que a gente quer ter o resto do dia de energia. Segundo pilar, branding pessoal. Essa palavra bonita aí, que é sobre gestão de marca pessoal, né, a gente se enxergar como marca. Quando eu olho para mim, eu entendo que eu sou uma marca no sentido de eu consigo planejar estrategicamente como as pessoas vão me enxergar. E não é através de mentira, não é falando um monte de coisa para as pessoas gostarem de mim, não. É através das minhas verdades que eu escolho mostrar. Isso é gestão de uma marca. E é contínuo, porque a gente vai mudando e a gente vai crescendo e amadurecendo à medida que a gente passa a vida. Para a gente trabalhar branding, olha só o que está envolvido e muito mais do que isso aqui, tá? Envolve a parte estética, sim, roupa, cabelo, o jeito que você se veste, mas comportamento, a forma de falar e até o seu tom de voz falam sobre você. As músicas que você ouve, as coisas que você mais fala sobre elas, e olha que coisa interessante para a gente pensar em marca. Aquilo que você mais repete é o que as pessoas guardam mais sobre você. Sobre roupa, sim. Eu sou a pessoa que usa muito marrom, então em todo lugar as pessoas às vezes veem de coisa marrom e vão me mandando. Ah, olha aqui, eu vi a Bia hoje de marrom, falei, ai, que bonita essa roupa. Meu olho puxa para o marrom. Meu guarda-roupa inteiro é marrom. Hoje, por acaso... Ah, não, tem um cinto aqui para não dizer que não tem nada marrom aqui na roupa. Mas não é só sobre roupa, né? Então, quando a gente se comporta de uma forma com consistência e com frequência, as pessoas lembram da gente assim. Se eu sou a pessoa que sempre chega na hora certa, que sempre as pessoas sabem que podem contar porque eu entrego dentro do prazo, e isso é sempre que acontece, as pessoas vão lembrar de mim como alguém pontual, ponta firme, posso contar com essa pessoa. Se eu sou o contrário, estou sempre atrasada, não entrego dentro do prazo, enrolada pra caramba, qual que é quase o meu apelido? Enrolada. Não é? Quantos enrolados a gente não conhece por aí? E, graças a Deus, a gente conhece os ponta firme também, né, Carol? Não é só o povo enrolado. Por quê? Porque a pessoa repete isso com consistência, mesmo sem ela pensar a respeito, ela repete com consistência. E agora que a gente já sabe isso, por que a gente não começa a prestar atenção e repetir com consciência as coisas que podem fazer com que os outros enxerguem a gente diferente? Qual que é a imagem que eu quero passar de profissionalismo? Como que as pessoas te veem como profissional? E aí não adianta só a gente também querer, né? Tem que saber um pouco divulgar isso para o mundo. As redes sociais estão aí como ferramenta para a gente mostrar que está assistindo uma palestra, para a gente postar uma foto, e se postar me marca, por favor. Xavier.agro no Instagram. Para a gente mostrar que a gente está se capacitando. Eu fui numa feira, eu não fui lá só passear. Eu estou negociando, eu estou me capacitando, estou conversando com outras pessoas para eu aprender como é que está na região delas, o que eu estou aprendendo, o que eu estou fazendo para me desenvolver, para as pessoas enxergarem que eu sou uma pessoa preparada para atender elas. Então, de muitas formas, a gente pode analisar isso e entender como que eu mostro para as pessoas aquilo que eu quero que elas tenham de imagem minha, a meu respeito, né? A sua autenticidade, o seu jeito de ser e de falar, isso que também é inteligência artificial, ficou até bonitinha, né, do podcast. Ficou parecendo, ficou o cabelinho meio enrolado. Mais jovem ainda, né, mas tá bom. A sua autenticidade, que é a sua força, para de olhar para o outro e falar, o outro fala grosso, eu tenho que falar também. O outro fala palavrão, eu também tenho que falar. Tem que
falar nada. Tem que ser do seu jeito. Falo, a única coisa que não dá é para falar para dentro. Porque senão ninguém vai te ouvir e te entender. Mas fora o falar para dentro, tem que ser do seu jeito. Em comunicação e oratória, a gente ensina muito, sabe o quê? Que às vezes as pessoas estão tentando aprender técnica de oratória, de ordem para falar isso. Técnica de vendas, que primeiro eu pergunto isso, depois aquilo, e a gente esquece da conexão humana. A gente esquece de prestar atenção no outro, nas reações do outro, e esquece de transmitir o que a gente é de fato. Em comunicação e oratória, só para vocês terem uma ideia, para levarem isso para a vida de vocês, hoje já, aqui na feira, vocês já vão se comunicar com as pessoas lembrando disso. Não é sobre falar alto, falar muito, ou qualquer coisa que seja. É sobre você falar com firmeza. Aperta a mão de uma pessoa com firmeza e olha no olho dela, já vai passar uma imagem completamente diferente do que se você fizer um oi, olhar para baixo, olhar para o lado, falar baixo. Então, o seu tom de voz não é alto, tá tudo bem, mas fala com firmeza, fala com segurança. Baixo que seja, mas fale com segurança e fale para fora. Já faz toda a diferença. O aperto de mão de verdade, tá? Eu faço treinamento de vendas, às vezes até isso. Porque eu chego antes do treinamento e eu aperto a mão de algumas pessoas. Eu falo, ih, moço, tá doido? Aperta minha mão direito aqui. Aquela preguiça de apertar a mão na beiradinha da mão da gente aqui, ó, a mão meio mole. Que confiança que você passa se você aperta a mão da pessoa assim, com a mão mole. Não dá, não é? E não tem um punhado de gente que vem conversar com a gente e faz isso, que aperta a mão da gente. Achei que ele ia apertar minha mão, que ia quebrar minha mão aqui, não, que ele estendeu, fiquei preocupada. Passa confiança, pega na pontinha do dedo, não dá, cara, não dá. A gente comunica, tá vendo? Em cada etapa de contato que a gente tem com a pessoa, o jeito que a gente fala com a pessoa no WhatsApp, de qualquer jeito, escrevendo tudo errado, né? E a gente ouve indo do aí 2x aí é outra história, tá? Mas olha para você, como você é. Quando eu comecei o podcast há 3 anos atrás, 3 anos e meio quase, eu pensei muito antes de começar. Do mesmo jeito o livro, eu comecei a escrever e eu fiquei mais tempo pensando do que na hora que eu decidi mesmo, eu fiz mais rápido. Qual que era o meu grande pensamento, minha grande dificuldade? É o primeiro livro de vendas do agro do Brasil, gente, tem que ser o melhor do mundo. O que as pessoas vão falar? Não, será que eu tenho que falar para vendedores? Será que eu tenho que falar para gestor? Será que eu tenho que escrever isso? Será que eu tenho que escrever aquilo? É um pensamento muito do outro, da aprovação do outro. A gente faz isso e repete isso na vida da gente sucessivamente, sem perceber. O podcast, eu vou falar de quê? Será que eu tenho que falar só de vendas? Aí eu pensei, eu tenho que falar daquilo que eu tenho vontade de falar. Daquilo que eu sei falar, daquilo que eu conheço do dia a dia. E tem 175, se não me engano, com esse que está aí no ar hoje, 174, por aí, no ar, de assuntos diferentes. Pode ir, pegar do primeiro até o que tem hoje aí, não tem igualzinho. Pode ter um assunto, um contexto parecido, mas é diferente. Mineiro, né? Tem assunto para a vida inteira para conversar. A Gabi sabe disso. A gente tem assunto. Vamos mais um? Habilidade em venda. Não dá para a gente falar de imagem, de se fortalecer, sem a gente pensar e entender sobre vendas. E sem a gente se entender como vendedor. Vocês sabiam que eu dou muito treinamento para equipes técnicas também? Treinamento de vendas para equipe técnica. De insumo agrícola, de máquina, de serviço, para grupo de produtor, para mulheres, inclusive, no agro, muitas vezes é treinamento de negociação. Já fiz bastante treinamento assim. Por quê? Todo mundo tem que saber vender, sim. Todo mundo vende, na verdade. Tem que aprender a vender, entendendo do processo. Mas a gente já vende quando a gente está conversando com alguém, quando a gente aborda uma pessoa para conversar, para marcar uma visita, quando a gente, no dia a dia, fala com alguém da família, olha, eu vou ter que ficar um dia inteiro fora, que eu vou lá na feira, então se vira aí, faz seu almoço, resolve suas coisas, eu vou voltar só mais tarde. A gente está negociando e se relacionando e atendendo o tempo inteiro. Nós estamos vendendo todo dia, sem dar atenção para isso, sem fazer isso de uma forma que a gente podia ter mais resultado fazendo intencionalmente e entendendo que a gente faz isso. Então, quando eu falo de vendas, primeira coisa, eu preciso assumir
que eu faço vendas. Eu tenho que assumir essa postura e essa posição de vendas. E lembra que eu falei que meu pai foi a primeira pessoa que me falou não na vida? O que o vendedor mais escuta na vida dele? É sim ou é não? É não. O que a gente, como mulher, mais escuta na vida da gente? É sim ou é não, gente? Fala a verdade. É não, não é? Então a gente já nasce sabendo vender, porque a gente não presta atenção nisso. Lá no comecinho, quando a gente é criança ainda, a criança dá um sorriso para outra pessoa e ela percebe que na hora que ela chorou, ela conseguiu o que ela quis. Na hora que ela sorriu, ela também conseguiu umas coisas ali. Até não sendo tão racional essa escolha, mas ele repete isso. Porque ele está fazendo uma venda. E aí, se eu entendo que eu faço vendas, eu vou fazer muito melhor, vamos pegar umas coisas para a gente pensar. A própria rede social, tá? Se eu olho para a rede social, da quantidade de gente que está lá com perfil fechado, que, às vezes nem tem rede social, ou está lá com perfil fechado, ou tem uma foto lá que não tem nada a ver com a pessoa. Foi para uma festa, fez uma maquiagem e um cabelo no salão, põe lá a foto no perfil, não dá nem para reconhecer. Que não é a gente do dia a dia, às vezes, né? Ou ainda, a gente às vezes publica uma ou outra coisa pessoal e a gente fala, não, mas o que eu tenho para ensinar? O que as outras pessoas vão... Por que elas vão prestar atenção em mim? A gente não reconhece que as nossas experiências, que toda a bagagem que a gente tem aí, que a gente construiu nos últimos anos, é capaz de ensinar muito para outras pessoas, de inspirar outras pessoas. E quando a gente fala até do mercado de influência no agro, eu não estou nem falando só de ser influencer. Estou falando de ser influenciador ou influenciadora. A gente influencia as pessoas que estão em volta da gente o tempo inteiro. Do mesmo jeito, se a minha energia é boa, se eu sou positiva, se eu começo a estudar mais ou eu começo a fazer mais atividade física, eu vou inspirar as pessoas que estão em volta de mim a fazer a mesma coisa. Agora, se eu faço o contrário, pode ser até que eu esteja inspirando negativamente. Eu vou só para gandaia, não sei o quê, às vezes eu vou até levar uns junto comigo. Mas eu não vou ser a pessoa que vai passar essa imagem que eu quero passar de profissionalismo. Então, rede social não é só um lugar de palco, de foto bonita, para ninguém bater palma. É um lugar para a gente levar para os outros um pouco da nossa essência, da nossa autenticidade, do que a gente sabe de conhecimento. Rede social pode ser o Instagram, pode ser o LinkedIn, pode ser qualquer outra rede, que a gente aprenda a se posicionar e a mostrar um pouco mais sobre a gente. E sabe qual que é o problema das pessoas em rede social e em qualquer lugar que a gente fale a respeito de vendas, de chegar às vezes na frente de um lugar e colocar o microfone na mão da pessoa e ela não ficar ali sem jeito, sem saber o que ela faz, está muito relacionado com o que a gente acha que o outro vai pensar a nosso respeito. Lembra? Eu falei aqui do livro, do podcast, eu comecei os projetos todos pensando, ai meu Deus, como vai ser? Aí na hora que eu me liguei, que eu estava preocupada se eu ia ter aprovação ou não, eu falei, para, Miriam, você ensina isso para os outros, para de fazer, então faz o que você está ensinando a fazer. Ou seja, na hora que eu virei essa chave, que eu desliguei isso aqui em mim, gente, os projetos aconteceram. Então, o podcast que eu queria fazer lá no estúdio, não sei o quê, bonito e tal, eu comecei a fazer só com áudio. Até o número 99 é só áudio, porque a grande maioria das pessoas que me ouve só mesmo, é na estrada. É a galera que está no campo, às vezes está fazendo atividade física, às vezes está lavando louça, que seja. Eu faço muito isso, eu ouço podcast no meu dia a dia em casa. Quando eu estou dirigindo também, eu ouço muito. Então, não é sobre fazer algo perfeito, não é sobre você saber exatamente o que tem que fazer para depois começar. É só fazendo que a gente vai aprendendo como tem que ser e a gente vai fazendo as adequações. Meu pai estava errado lá atrás? De falar que eu ia depois aprender na hora que eu fosse para a prática? Não estava. Só que ao invés de ficar com mágoa dele, o que eu fiz? Eu entendi o que eu tinha que fazer na minha vida. Isso faz toda a diferença. O que a gente entende que a pessoa disse, e ao invés de guardar uma mágoa, a gente transforma isso em ação. Venda é sobre isso. Se eu for ficar magoada com todo mundo que fala não para mim, meu Deus do céu. Não é? Já não tem amigo mais daqui a pouco, já não cumprimenta mais ninguém na rua. Passa aqui na feira, vira a cara para o outro lado. Não é? É sobre aprender a vender e vender com intenção. E a gente vender
Se fosse para a gente falar de vendas, a gente ficar aqui em processo de vendas um dia inteiro, né? Mas o que é importante em vendas? A gente vender muito mais do que produto e ideia. Vender muito mais do que produto, serviço, qualquer coisa. Porque aquilo ali é como se fosse uma entrega final. Quando eu vendo algo, o que eu preciso pensar? O que a pessoa está fazendo isso? Qual que é a transformação que vai ter na vida dela, no negócio dela, quando eu estou vendendo? Então, se eu estou tentando vender uma ideia, e eu estou conversando com alguém a respeito de convencer ela a vir comigo, convencer a fazer algo, qualquer coisa que eu quero convencer alguém, eu preciso pensar, por que eu quero convencer essa pessoa? Será que eu estou pensando em mim? No meu resultado, no que eu vou ganhar com isso? Ou eu estou pensando, de fato, na pessoa? O meu interesse sincero é pelo resultado dessa pessoa. Se for esse o interesse, a gente vai ter muito mais possibilidade de ouvir um sim do que ouvir um não. É quando eu tenho interesse pelo outro. Quarto pilar, consolidação de relacionamento. Eu acabei falando muito aqui sobre o que as pessoas pensam a seu respeito, a nossa relação com a gente mesmo, mas e a relação, de fato, com os outros e de uma forma mais intencional? Percebe uma coisa? A gente lida o tempo todo com pessoas, não é? O que é uma liderança? O que é uma função de liderança? Eu tenho outras pessoas comigo. O que é um vendedor? A pessoa que lida com pessoas. Eu vendo uma máquina, um insumo, um produto. Mas eu estou vendendo para uma pessoa, não é? Se eu vendo para uma pessoa, eu preciso cada vez mais estudar sobre pessoas. E conhecer as minhas pessoas, ou seja, quem eu me relaciono mais próximo. Senão, gente, vai continuar sendo algo mais verdadeiro e mais importante para você do que verdadeiro para o outro. A gente não passa uma imagem de verdade se a gente não, de fato, se interessa pelo outro e conhece o outro. Meu convite aqui é para a gente construir um catálogo de pessoas. De novo, não tem isso no Google, não tem isso no ChatGPT. Tá? Isso é coisa minha aí, da minha cabeça. Eu fico ensinando as pessoas. Sabe quando a gente fala de vendas, e quem trabalha com vendas vai pegar bem aqui o conceito de CRM? CRM é gestão do relacionamento com o cliente, é uma sigla que significa isso. Em inglês, significa isso. Gestão do relacionamento com o cliente. Para eu fazer gestão do meu relacionamento com o cliente, o que eu preciso fazer? Eu preciso conhecer sobre os clientes. Começar a trazer, anotar, seja um software, seja uma planilha no Excel, seja um bloco de notas do celular ou do caderno ali, eu preciso começar a anotar informações a respeito das pessoas. E eu trazendo essas informações de cada contato que eu tenho com cada pessoa, eu começo a pensar em formas de negociar. Eu vou montando grupos para criar segmentação e criar estratégias para lidar com cada grupo. Isso é vendas. Só que quando eu falo de trazer esse catálogo aqui, ó, de pessoas, é eu entender que se eu trouxer uma série de informações a respeito de todas as pessoas que eu lido, clientes, fornecedores, meus parceiros, minha família, meus amigos, se eu começar a anotar informação a respeito dessas pessoas, o que elas gostam, o que elas não gostam, o que elas não aceitam, o que para elas é algo que ofende, o que é algo que interessa a elas, para onde ela está olhando, como é que ela quer crescer, tudo que ela quer fazer. Quando eu, de verdade, quero aprender sobre essas pessoas para que eu olhe para os interesses delas e atenda o interesse delas, eu estou, de fato, me colocando como uma pessoa interessada no outro. Tem muito mais chance do outro querer também se interessar por mim, querer comprar as minhas ideias, querer comprar produto ou serviço que eu estou vendendo. Então, eu preciso começar a conhecer melhor as minhas pessoas, quem está comigo no dia a dia. Se a gente começar a fazer, de fato, esse exercício de um catálogo, de criar e anotar informações sobre as pessoas, eu vou lembrar, por exemplo, de uma data de aniversário, isso é o basicão, mas eu vou lembrar da pessoa com uma informação e vou mandar mensagem para ela. Não é tão bom. Vocês já receberam uma mensagem assim de alguém, do nada a pessoa te mandar um oi, lembrei de você, e te mandar uma foto, te mandar alguma coisa que aconteceu, que ela viu ali. Não é tão bom a gente ser lembrado? E se a gente fizer isso de uma forma um pouco mais consciente, estratégica? Começar a lembrar mais das pessoas. E a nossa memória, gente, ela tem um limite, tá?
Não adianta falar que você vai lembrar de tudo, não, porque você não lembra nem o que você almoçou ontem, às vezes. Tem que anotar para lembrar, para que a gente acione as pessoas de uma forma mais consciente. Seja cliente, seja alguém da sua equipe, seja alguém da sua família. Da família a gente lembra de mais coisa, por quê? Todos os dias a gente convive com a pessoa, gente. Fora a pessoa da família, trabalho, às vezes a gente convive todos os dias com uma pessoa ali. Só que a gente talvez não está tão atento para aquilo que para o outro é importante. A gente quer fazer o que para a gente é importante. Quando a gente fala de empatia, né, se colocar no lugar do outro, está errado para caramba só esse pensamento assim. Por quê? Se eu me coloco no lugar do outro, mas com os meus pensamentos, os meus conceitos e princípios, o que eu gosto, já está errado, porque eu vou pensar que para o outro é importante algo que para mim é, e às vezes para ele não é. Empatia de verdade, eu conseguir, de fato, enxergar o que para aquela pessoa é importante, ou pelo menos perguntar mais para ela o que para ela é importante, ouvir ela, às vezes é muito mais empático do que eu querer sugerir solução para o problema dela, que às vezes ela nem me perguntou. Às vezes as pessoas estão querendo só ser ouvidas, e a gente está lá querendo dar opinião, porque a gente acha que sabe o que é bom para ela, a gente sabe mal o que é bom para a gente. Vamos avançar mais um? Só para a gente entender aqui, ó. A partir do que você conhece sobre cada pessoa, é que você desenvolve estratégias para se comunicar com cada uma delas. Então, até para comunicação, quando eu falo de oratória, de comunicação, não adianta eu falar para qualquer pessoa. Esta apresentação de hoje, eu sabia que ia ter um monte de homem junto aqui, porque a gente sempre que faz treinamento para mulheres, a gente tem, e a gente recebe vocês aqui com muito carinho, tá? Mas vocês veem que toda hora eu estou falando ela, a mulher, não sei o quê? Porque é uma palestra que foi montada especialmente para as mulheres. Todo treinamento de vendas que eu faço, o meu público é muito maior de homem do que de mulher. Eu não fico falando no feminino. Eu falo no masculino porque envolve todo mundo. O meu público de treinamento de venda, gente, se eu tiver 100 pessoas numa sala, às vezes tem 3 mulheres em algumas empresas. Às vezes infelizmente. Mas nós estamos mudando esse número aí já, né? Estamos aqui com uma sala cheia aqui para provar isso, que tem muita mulher atuando aí, outras muitas na feira aí, negociando, rodando nos estandes, para mostrar que a gente tem possibilidade de fazer o que a gente quiser. O último pilar, adianta eu fazer tudo isso hoje, amanhã, sair daqui animado da palestra essa semana, eu vou fazer aqui, semana que vem já esqueci, não faço mais, já tenho um monte de problema para resolver. O que eu faço com consistência, eu tenho mais resultado. A gente tem um podcast no ar há 3 anos e meio, vai fazer 3 anos e meio em setembro. Toda semana, episódio novo no ar. Se eu tivesse feito esporadicamente, quando dá tempo, quando eu quero, quando, sei lá, não ia ter tanta gente que me conhecia assim. O Agrovendas hoje é um dos maiores ativos de vendas que a gente tem. Tem um monte de gente que eu não procuro, que a pessoa me manda mensagem. Ouvi seu podcast e eu quero fazer um treinamento na minha empresa. Porque tem consistência. Tudo aquilo que você faz com consistência, não só pensando no resultado direto no seu bolso ou para você, faz com consistência. O resultado vai chegar lá na frente. E, além de consistência, se eu fizer com consciência e estratégia, vai chegar mais rápido. Tudo. Relacionamento com o cliente, relacionamento com pessoas próximas da gente, fortalecimento de confiança, criação e fortalecimento de uma marca que tem muito valor, qualquer coisa, eu construo mais rápido e muito melhor se eu fizer com consistência, continuamente, não parar, e eu fizer com consciência do que eu estou fazendo, com estratégia ali dentro. Estratégia de verdade. Para vendas é assim, para liderança é assim, para qualquer coisa que a gente faça na vida da gente. E para a formação de um hábito novo, ou seja, para eu ter resultado, se eu for na academia hoje eu vou chegar em casa e eu vou falar assim, nossa, estou sentindo que eu estou até com o braço mais forte.
Só se for ilusão do sentimento da gente, né? Não é? Nossa, eu fui lá e assisti um treinamento lá, agora eu estou sentindo até que eu estou mais inteligente, preparado, agora eu vou ter muito resultado. Se eu não levar para ação, eu não vou ter resultado nenhum, vai ficar só aqui dentro da cachola. Ó. Não resolve nada. É consistência que gera resultado. Lembra do músculo? É consistência. Adianta ir esporadicamente quando dá, quando quer, quando está animado, projeto verão. Não. É consistência. E é cuidar de todos os elementos que estão junto com isso. Quando eu falo de consistência, eu estou falando disso aqui. Ó. Tem uma pesquisa que mostra que se eu evoluir 1% a cada dia, eu vou chegar no final de um período de 1 ano com um resultado muito maior do que a pessoa que ficou parada no tempo, ou principalmente daquela que não fez nada. 1% a cada dia. Eu estou falando de pegar esses 5 pilares aqui de hoje e fazer um hoje ou amanhã. Começar. E continuar ele com consistência. Na hora que você sentir que você está fazendo ele bem, pega o outro. Traz ele junto e vai com consistência. É 1% a cada dia, gente. É um pouco, realmente, uma parcela pequena. Olha esse gráfico. As pessoas que ficaram 1% pior por dia, em 1 ano, olha essa curva aqui, o tanto que elas retrocederam, tanto que elas pioraram em relação ao que elas estavam aqui. Ó, porque elas pioraram por dia. Olha como que essa curva aumenta exponencialmente aqui, ó, quando ela 1% por dia melhor. Ela faz um passo a mais. E eu não estou falando só sobre grandiosidade de atos e de interações que vocês vão fazer, não. É o pequeno feito com continuidade, com consistência. Esse aqui é um dos livros, assim, acho que o melhor livro que eu conheço até hoje, publicado sobre construção de hábitos, hábitos atômicos. Ele e toda a psicologia que tem de construção de hábito mostram que, tem uma história, acho que até dentro desse livro, se não me engano, quando você tem uma atitude simples, ela repercute na sua vida toda se você faz ela com consistência. Se você arruma a sua cama todos os dias a partir de agora e pensa que se eu estou arrumando a minha cama, organizando o meu quarto, minha mesa de trabalho, o que for, isso traz organização para muitas outras áreas da sua vida, inclusive para o seu raciocínio, para o seu pensamento. A pessoa que vive num universo todo bagunçado em volta dela, não tem como a cabeça dela ser organizada. A não ser que é um talento grandiosíssimo que ela tem, mas são pouquíssimas pessoas que vivem num ambiente bagunçado e conseguem ter uma consciência melhor, tomar melhores decisões para fazer venda e para qualquer coisa que a gente queira fazer. O que a gente precisa ter? A cabeça livre, criativa, capaz de tomar decisão rápido, capaz de achar solução naquele momento para uma situação diferente que aconteceu. Como líderes e como vendedores, a gente lida com isso todos os dias. As pessoas não entenderam ainda. No episódio de hoje do Agrovendas eu falo isso. Que se eu trabalho outros pontos que fazem com que eu me sinta melhor, mais motivado, com mais energia, com a cabeça funcionando melhor, eu vou ter melhores negociações e eu vou ser um líder melhor. A gente precisa trabalhar a gente primeiro, para depois a gente querer resultado lá na frente. E consistência e fazer 1% melhor por dia tem muito a ver com atos pequenos. Coloca isso. Pensa hoje. O que você pode fazer de uma atitude pequena, diferente do seu dia a dia? É arrumar a sua cama? É organizar o seu local de trabalho antes de começar a trabalhar? É começar a dar bom dia para as pessoas na hora que você chega, ao invés de passar com a cara fechada? Tem gente que às vezes tá tudo bem. É um começo. É fazer atividade física? Ai, Miriam, mas eu não consigo. 15 minutos de caminhada. Consegue? 2, 3 vezes na semana? 15 minutos. Ah, vai falar comigo? 15 minutos é muito mais tempo do que isso que você passa rodando tela de Instagram ali, vendo o vídeo dos outros. Desculpa dizer, mas é porque eu também, às vezes, me perco nesse negócio de ver o que está acontecendo no mundo aí no Instagram. Ou TikTok, ou onde for, tá? Eu não sou muito de ver TikTok, eu sou mais Instagram. E aí, às vezes, eu ponho uma desculpa de, não, mas é porque eu trabalho com isso. Aí eu mesmo, Miriam, não é. Você está vendo coisa aí que não precisa. Vai trabalhar, desliga esse telefone. Ontem, eu desliguei a notificação do WhatsApp do meu telefone, porque o Instagram já tá desligado há muito tempo. Mesmo assim, eu abro ele para ver. Estou precisando começar a deslogar só para o teu trabalho, de pôr o login ali de novo, para ver se eu paro um pouco, às vezes, durante a semana ali, de pegar nos meus tempos livres. Mas o WhatsApp eu tirei ontem.
Ah, mas e se chegar uma mensagem importante? Não pode esperar meia hora, uma hora, alguns minutos para na hora que eu quiser e puder acessar, ao invés de aparecer na minha frente notificação, que me deixa ansiosa, que me faz querer responder na hora. O outro, às vezes, não está esperando uma resposta imediata. A gente é que quer dar a resposta imediata. E se o outro está esperando, pode ser por causa do perfil dele, mas pode ser porque você acostumou ele assim, a responder de imediato tudo. Não dá para viver desse jeito, a gente não consegue. Na hora que você estiver dirigindo, o que acontece? Na hora que você for dormir, na hora que você quiser viajar, a gente precisa ter tempo de descanso também. Arrume sua cama, organize a sua agenda, cuide de você. Qual que é o autocuidado ou qualquer coisa relacionada à saúde que você pode fazer hoje, começar a fazer e fazer com consistência para continuar fazendo hoje, amanhã, depois de novo. E fortaleça a sua marca. Como? Tem um monte de coisa que eu falei aqui para trás que fortalece. Tudo o que eu falei aqui hoje fortalece a sua marca e a imagem que as pessoas têm a seu respeito. Escolhe uma única coisa do dia de hoje e começa a fazer hoje. Já vai ter valido a pena ter ficado aqui e participado dessa discussão. Só para a gente relembrar, 95% hoje das cadeiras de CEOs são ocupadas por homens. E não é só porque o mundo é mais masculino, porque o universo não sei o quê, é porque a gente está deixando que seja. Pelo nosso medo, pela culpa, pela insegurança. Não precisa ser assim. Se você não quiser assumir uma cadeira dessa, está tudo bem. Mas a nossa responsabilidade é muito maior do que a gente imagina, porque em volta da gente, na família, filhos, as próximas gerações, eu penso muito sobre isso. O que as próximas gerações vão fazer, de acordo com as atitudes que eu tomar hoje? Eu saí de casa com 15 anos para estudar, para fazer um colégio lá em Viçosa. Depois eu fiz agronomia lá, fiquei direto lá no curso de agronomia. Eu não preciso nem dizer que eu andava numa turma de muito menino, que eu bebia bastante, que eu ia para as festas. Era muito responsável, também muito comprometida, mas era lá da empresa Júnior, a Gabi também foi depois. Há 4 anos atrás, mais ou menos, eu não sei a data exata, não foi assim, um marco, não foi uma promessa, não foi nada, mas há mais ou menos 4 anos atrás eu parei de beber. Porque eu queria ter energia final de semana para fazer outras coisas, para estar com a minha família, para fazer atividade física, e para correr ou ir para a academia de ressaca é péssimo. E eu comecei a perceber o quanto que a bebida já tinha feito de estrago na minha família, através de atitudes do meu pai, da gente desde pequenininha, e eu comecei a perceber que, em volta de mim, eu não queria mais pessoas com esse tipo de atitude. E que eu não queria deixar para as próximas gerações da minha família isso. A minha mãe nunca bebeu por causa disso, a minha irmã nunca bebeu por causa disso, e eu era a única que continuava, até 4 anos atrás, com esse comportamento e esse padrão, e eu cortei na raiz. A minha vida mudou completamente para melhor depois que eu tomei essa decisão. E se tem alguma decisão que vocês precisam tomar hoje, seja de algum comportamento, nesse sentido de eu faço e não deveria fazer, quando a gente estuda performance, o que a gente olha? O que atrapalha a sua performance? Bebida atrapalhava muito a minha performance. Ou o que potencializa a sua performance? Estar em ambientes com pessoas que também acreditam em mim, que também estão desenvolvendo, crescendo, que estão na mesma energia. Opa, comecei a fazer um monte de curso, mentoria, andar, conversar com um monte de gente. Então, esteja em ambientes que fazem com que você se sinta melhor. E, às vezes, é uma atitude que precisa ser tomada hoje e feita com consistência depois para repercutir na sua vida inteira. A gente não falava... E muitas pessoas não falam sobre isso no agro hoje, a respeito de terapia. Eu escutava da minha mãe assim, poucas vezes eu falei, ai, estou nervosa, porque eu sou meio sangue quente, desde de criança. Aí eu falava, ai, eu tenho que fazer uma terapia, porque eu estou nervosa, que nem sei o que. Minha mãe falava, falta de Deus, você não está indo na missa? Né? Porque a gente pensa e é criado desse jeito. Eu comecei a fazer terapia há 1 ano e meio atrás, mais ou menos. Agora, em agosto, vai fazer 2 anos que minha mãe morreu. E eu nunca imaginei que eu fosse capaz de sentir uma dor tão grande na minha vida. Foi muito difícil para a gente.
Foi difícil para minha irmã, que mora fora do país, que estava grávida e não conseguiu vir para o velório da minha mãe, e nem ficar com ela no hospital. Foi difícil para um caramba para mim ficar aqui sozinha, praticamente com ela. Minhas tias ajudando, meus primos, mas, né? E ficar com ela lá no hospital. E ver ela dia a dia partindo assim. Mas eu dou graças a Deus todos os dias por eu ter tido a oportunidade de ter a mãe que eu tive, de poder ter acompanhado ela no tratamento dela e de ter tanta coisa dela em mim, que eu admirava tanto e que eu sei que eu tenho em mim. Eu precisei perder minha mãe para começar a fazer terapia, para ver que eu não dava conta mesmo sozinha. E eu falo, meu Deus do céu, eu teria sido até uma melhor filha se eu já fizesse terapia há muito tempo. É o que eu quero para as minhas próximas gerações. Eu quero que as pessoas façam terapia desde pequeno, que elas conheçam sobre si, que elas fortaleçam confiança, que elas aprendam a se comunicar desde muito pequenas, porque eu sei o impacto que isso fez na minha vida e que para as próximas gerações eu posso passar. Então, olhem para vocês e entendam o que precisa ser mudado. A gente não tem que ser forte o tempo inteiro, a gente não tem que ter todas as respostas de imediato, seja homem, seja mulher, qual cargo que você tiver, enfim. A gente pode ser vulnerável e a gente, na vulnerabilidade, aprende muito sobre a gente e aprende a ser melhor com os outros também. Lembrem disso, tá? Esses 95% aqui a gente vai mudar. A gente já vem mudando. Mas, a partir de hoje, cada uma no seu ambiente assuma esse compromisso de mudar esse número e esse marco. Assuma o seu espaço como CEO e, só para a gente recapitular o que a gente falou aqui, os 5 pilares, que, na verdade, são pilares para você se valorizar primeiro e depois se sentir valorizado pelo outro. Quais são os 5 pilares que a gente trabalhou? Autocuidado e autoconfiança. A gente falou de branding, de marca pessoal, de habilidades em vendas, de consolidação de relacionamentos e de consistência e desenvolvimento contínuo. E eu quero que vocês olhem para isso a partir de agora, porque a partir de agora só depende de vocês. Agora eu fiz minha parte. Está entregue aqui. E eu quero e desejo que cada uma de vocês que está aqui hoje venda todos os dias, até que ninguém mais duvide de vocês. Obrigada. Vou deixar aqui meus contatos. Posso deixar um presente? Tem um QR Code aqui nessa tela, do WhatsApp aqui, do nosso time. Para quem quiser se aprofundar mais em cada um dos temas que eu falei aqui, porque foi uma passada rápida por cada pilar. Tem episódios do Agrovendas aqui dentro, vocês vão acessar, vocês vão receber o arquivo lá. Se alguém quiser conhecer os nossos programas de mentoria, os nossos treinamentos, pergunta isso lá também, que a nossa equipe vai falar com vocês e vai explicar como é que funciona. E aproveitem esse conteúdo para continuamente se desenvolverem, se fortalecerem e acreditarem em vocês. Muito obrigada, Bayer, pelo convite, pela parceria de muito tempo. Cooper Citrus, muito obrigada e parabéns pelo evento, parabéns para cada um que veio aqui dedicar o seu tempo para se desenvolver. Muito obrigada, Miriam. Um agradecimento a todas vocês que participaram desta palestra. Eu tenho certeza que vão sair daqui com pelo menos a disposição de fazer esse 1% a cada dia. Nós voltamos às 2h da manhã com a palestra do Guilherme, né, representando aí a Secretaria de Agricultura, e eu convido vocês para estarem aqui conosco esse horário, às 2 da tarde, tá bom?